Então vamos dar sequência, vou pedir uma nova composição, só para ir separando aqui os projetos, né? Lembrando que eles ficam aqui. E vou digitar aqui com a ferramenta de texto o wiggle, que vai ser o nosso efeito aí, que é um efeito que já tem ele pronto, embora eu possa personalizar ele ali posteriormente. Então, o wiggle ou wiggle, não sei a pronúncia direito disso, vou colocar então alguns efeitos nele. Para fazer isso aí, eu clico aqui nas minhas opções de efeitos, né, text, vou adicionar uma nova animação. Então, vou colocar aqui para ele, por exemplo, pode ser uma escala. Então, ele vai colocar para mim uma animação onde eu poderia trabalhar com aquelas opções que eu já mostrei anteriormente. Aqui, ó, em Animate, eu vou ter as opções para mim poder ajustar. Eu vou colocar para ele aqui uma cor, né, pode ser um RGB, deixa eu ver aqui, deixar ele azulzinho, ou melhor, eu coloquei ele preto. Coloquei ele preto aqui de início, beleza. E se eu quiser trabalhar com esse contorno, é só eu remover esse contorno aqui, ó, nas opções, nas próprias opções do texto. Então, caractere aqui, eu tenho contorno, né, eu não quero contorno, então deixa eu retirar esse contorno aqui, ó. Prontinho, ele sumiu justamente porque ele está com a cor preta e sem contorno, então obviamente ele não vai dar para ver ele, não tem problema. Vou clicar aqui na animação então, e vou escolher o seguinte, em ADD aliás, Selector Wiggle, então ele já aplica para mim esse efeito aqui, né, do wiggle. Se eu apertar o 0 aqui, ó, ele já começa a colocar para mim aquele efeito, que é um efeito que ele fica piscando ali e fazendo alterações. Na verdade, por que ele ficou piscando? Porque ele fica colocando o efeito que eu tenho aqui, ó, aleatoriamente. Como assim? O único que eu fiz foi o fio cola. Então, por exemplo, eu deixei preto. Ele vai trocando tudo que é cor ali, vai aplicando ele para mim sem parar. Se eu quiser mais efeitos, então eu coloquei um outro aqui que foi de escala, mas eu não mexi. Se eu mexer nessa escala, 20, por exemplo, ele vai mexendo também no tamanho, olha lá, ó. Já começa a ficar uma coisa doida, mexendo no tamanho, na cor e assim por diante, ó. Se eu quiser, então, acrescentar mais, por exemplo, o que mais que eu posso acrescentar aqui? Ó? Posso acrescentar um skill, que é a distorção nele. Então, deixa eu distorcer um pouquinho ele, ó. Opa, já começa a ficar meio que dançando, ó. Vou dar apertar o 0 ali para ele executar ele. Tá doidaço, né? Tá com o tempo ali meio desordenado. Então ele vai aplicando, né, a propriedade wiggle aqui, ó, ela aplica o efeito no objeto. Se estiver agarrando igual meu, dá play aqui no preview, que é mais fácil. Ela aplica as propriedades que você tem aqui de filtros para o objeto de forma aleatória. Então isso seria, né, a nossa propriedade aí, o wiggle. Se eu quisesse colocar um range selector nele aqui, ó, poderia colocar também para ele iniciar, ela ficaria aumentando, mexendo aí no tamanho da letra, igual nós fizemos da outra vez, de uma forma também aleatória. Então tudo é teste, vocês têm que testar aí e trabalhar em cima dessas opções. O que mais que eu teria para passar para ele? Se eu quisesse, por exemplo, editar isso aqui, ó, eu poderia editar essas opções. Aqui embaixo, ó, eu tenho as minhas opções do wiggle e a animação dele. Então se eu vim aqui, ó, em transformação, eu posso estar modificando, né, mexendo aqui no tamanho dele, alterando ainda mais essas propriedades. Deixa eu dar um play. Então continuo tendo a opção aí de editar o efeito. Ele não usa nada aqui, ó, da nossa linha do tempo, né? Vou fazer alguma coisa para ele utilizar a nossa linha do tempo aqui. Vou fazer o seguinte, vou clicar em Wiggle Selector para ele mostrar as opções do efeito aqui. Então aqui ele tem o tipo dele, né, intercedendo ali. Aqui ele tem a proporção de aplicação daquele efeito. Vou fazer o seguinte, eu vou deixar 0 de início e vou deixar aqui, ó, essa outra aqui que é o mínimo, eu não preciso nem mexer. Vou deixar aqui, pode ser menos 100, igual estava, para ele ficar pronto, em todo padrão normal ali. Então no 0 eu quero que ele comece sem efeito. Se eu quiser tirar essa escala que eu mexi, eu vou clicar nela e deletar. Só para ele. Opa, que mole. Não façam isso de apagar tudo ali, porque você tem que ter certeza se clicou realmente no objeto. Então animação 1, clicar aqui em cima do filtro da escala e deletar somente ele. Só para ele não ficar mudando o tamanho ali, porque senão fica mais difícil de eu explicar. Vou vir então nas opções do wiggle e vou fazer o seguinte. Ele está 0 aqui no primeiro quadro. Vou colocar para ele então aqui, ó, um quadro-chave. Aos 5 segundos eu vou colocar um outro quadro-chave, vamos supor que ele já tivesse 100%, né, doidão daquele jeito. Então ele começaria lá, vou dar um preview. Opa, deixa eu voltar a linha aqui para o início, senão não dá pra gente ver. Então ele começaria sem nada assim, ó, ia ganhando, né, cor, ia ganhando ali, ó, os movimentos
de acordo com o tempo. Então daria para você também personalizar lá. Quando chegasse no 5 ele já estava todo editável ali, né, todo doido. Então dá para você personalizar dessa forma aí também, trabalhar, mexer nos efeitos aqui junto com a linha do tempo. Não é difícil não. Próxima aula a gente vai ver um outro tipo de efeito.